A Beatriz Manfredini antecipou mais cedo aqui pra gente que a prefeitura pretendia ir à justiça contra a Enel por descumprimento do prazo previsto para resolver a situação na cidade. O prazo acabou e a prefeitura vai cumprir o que tinha ameaçado? É isso que você apurou, Beatriz? É isso, Colombo. De manhã, o prefeito Ricardo Nunes tinha me dito que a ideia era entrar com essa ação ainda hoje, que ele estava só esperando o ok da Procuradoria-Geral do município e o ok foi dado. Portanto, a prefeitura entra agora com medidas judiciais, por meio da PGM, a Procuradoria-Geral do município, contra a Enel. O prefeito já vinha dizendo que faria isso se o restabelecimento da energia não acontecesse 100% até o fim do dia de ontem, terça-feira. Não aconteceu, ainda temos cerca de 30 mil imóveis sem luz pela cidade de São Paulo, então a PGM agora entra com essa ação. Além disso, a prefeitura diz que vai notificar o PROCON e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para que eles também tomem as medidas cabíveis e necessárias, uma vez que a fiscalização da Enel é feita pelo governo federal. E a gente segue andando pela cidade de São Paulo, contabilizando os transtornos e as histórias não param. A gente segue aqui na região do Brooklyn, eu fiz uma caminhada por aqui, impressionante o número de árvores caídas, e a gente encontra de tudo, viu, Colombo? Nessa casa aqui atrás de mim, por exemplo, até tem luz. Não é o caso de um dos imóveis que ainda estão sem luz na cidade, um dos 30 mil, mas não tem casa praticamente, as pessoas não conseguem ficar aí dentro porque tem uma árvore enorme caída exatamente em cima da casa. Quem mora aqui é uma senhora de 90 anos e a cuidadora dela. Então, elas disseram que a luz até foi restabelecida para ter um mínimo de condições de entrar na casa, mas que desde sexta-feira a situação é essa. Então, ninguém veio remover essa árvore que está exatamente em cima. A árvore levou uma parte do muro, levou uma parte do telhado, caiu em cima de uma espécie de sacada que tem ali e entra mesmo na casa. Os galhos estão todos para dentro, a árvore inteirinha tombada, então, dentro dessa casa aqui no Brooklyn. A gente tem até uma dificuldade de circular sem interrupções, digamos assim. Por onde a gente anda, eu, nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, as pessoas vão parando a gente, param o carro para conversar com a gente, param a gente na rua, buzinam, fazem sinalização para passar endereços de locais que estão sem luz há muito tempo ou em situações como essa, em que as pessoas mal conseguem ficar dentro de casa, porque tem árvores ainda em cima das residências. Estou com uma lista gigante aqui de endereços, as pessoas realmente não param de nos chamar. A Enel convocou uma coletiva de imprensa agora para as 10h30 da manhã. Nós vamos para lá conferir o que eles têm a dizer. Disseram que vão passar um balanço da situação desse restabelecimento de energia. O fato, então, é que ainda tem 30 mil imóveis sem luz, são mais de 110 horas já sem energia. O ocorrido foi às 4 horas da tarde da sexta-feira, hoje já quase 10 horas da manhã de quarta. São muitos transtornos contabilizados e a gente segue acompanhando tudo isso aqui pela capital paulista, Colombo. Valeu, Bia. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto da zona sul da cidade de São Paulo, o Brooklyn Paulista, ou Brooklyn Velho, como conhecido esse bairro aí. É um bairro muito arborizado, só casas, só sobrados, é zona estritamente residencial, são sobrados antigos, casas muito grandes, tem muita gente importante que mora aí nesse bairro, mostrando que a Enel, pelo menos nesse aspecto, foi democrática. Ela acaba e não restabelece a energia elétrica nem em bairro rico e nem em bairro pobre. Vocês acompanharam aqui ontem a quantidade enorme de manifestações que ocorreu em São Paulo, uma delas na favela de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, só atrás de Heliópolis, ali na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, porque as pessoas estavam há 100, já são mais de 100 horas sem fornecimento de energia elétrica. E esse dado apresentado pela Beatriz Manfredini é muito interessante. As pessoas começam a procurar quem elas percebem que pode eventualmente ter alguma possibilidade de ajudá-las. Quando identificam a Beatriz Manfredini ali, observando e relatando no rádio, na TV, nas redes sociais o que está acontecendo pela Jovem Pan, entram em absoluto desespero e imaginam o seguinte: bom, é aqui que eu vou me agarrar para tentar alguma alternativa para chamar a atenção da Enel, porque não conseguem falar com a Enel. Nesse momento aqui é fundamental lembrar, as pessoas, claro, querem a energia restabelecida, querem as árvores cortadas pela prefeitura e retiradas da porta ou do teto das suas casas, mas elas querem amparo.
elas querem falar com alguém, elas querem que alguém saiba do problema que elas estão atravessando. E nem isso elas conseguem, porque é impossível falar no call center da Enel. Não se fala no call center da Enel nem quando as coisas estão funcionando em São Paulo. Imaginem numa circunstância dessas. E é algo que muita gente imagina, numa empresa privatizada, vai ser possível fazer uma manobra, por exemplo, no momento de crise, aumentar o atendimento no call center, aumentar o número de equipes girando por São Paulo. Você não é obrigado a manter permanentemente o vínculo empregatício com um determinado segmento, contratar gente terceirizada, já antecipadamente treinada, mas aumentar o call center, contratar um outro call center para atender as pessoas ou outros call centers espalhados pelo país. A pessoa pode te atender de qualquer lugar, pelo menos para que a pessoa se sinta amparada, para que ela possa deixar o endereço com alguém e a Enel saiba de fato que aquilo está acontecendo, quem é que está sem energia elétrica, por que aquela pessoa precisa da energia elétrica restabelecida mais rapidamente do que um outro usuário. A gente cansou de relatar aqui na nossa programação. Aí, nessa imagem, exatamente nessa imagem que nós estamos mostrando agora, tinha um morador ouvido pela Beatriz Manfredini, cuja família tem um parente que vive conectado a um aparelho, tem a saúde vinculada ao funcionamento daquele aparelho. Sem energia elétrica, o aparelho não funciona. Aí a pessoa tem de correr por conta própria atrás de gerador. A Enel tem uma lista dessas pessoas, ela sabe onde estão essas pessoas que têm de receber atendimento absolutamente prioritário em qualquer circunstância. Quando acaba a energia elétrica, aquela casa tem de ser visitada primeiro, em detrimento de qualquer outro imóvel. A gente não sabe de absolutamente nada, porque a Enel é uma empresa que não se comunica com a cidade. Nunca se comunicou antes dessa crise, agora nem que queira, não consegue. Está correndo atrás, chamando entrevista, mas parece que a cada vez, pelo menos isso aqui é uma obrigação, mas a gente tem de reconhecer. Os executivos da empresa não estão se escondendo, estão vindo a público e falando, culpando a natureza. Sim, o que é absolutamente indevido. Mas até aí aprenderam com os nossos gestores aqui. Afinal de contas, o governador culpou as árvores, né? O prefeito culpou a agência que regula o serviço da Enel, a Enel está culpando o vento e assim seguimos. É de se estranhar que os gestores da Enel não estejam conectados com o que está acontecendo no mundo. E aqui no Brasil também. Afinal de contas, há quanto tempo a gente está falando de El Ninho aqui na Jovem Pan? A Paula Nobre entra todo dia aqui e fala, olha, o El Ninho isso, o El Ninho aquilo, o El Ninho não sei o quê, o El Ninho está fazendo isso, o El Ninho vai fazer aquilo. Eles se previnem para esse tipo de evento? Eles têm previsão do tempo para indicar a possibilidade de vento forte? Qual é a velocidade que eles toleram e qual é a velocidade que eles deixam de tolerar? E o que fazer? Especialmente isso, o que é que eles podem fazer, não fizeram até agora e podem fazer para que a nossa rede não fique tão exposta? Porque o vento não é desculpa. Ventou a 102 por hora, quando venta a 10, acontece não na mesma magnitude, mas acontece mais ou menos a mesma coisa em São Paulo.